Que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Quero dividir um texto com você de algo que realmente nos últimos 2 dias tem me impactado bastante. O texto que nós vamos falar aqui um pouco encontra-se em Gênesis, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 24. E o texto diz assim, lembrando que essa versão é a versão NVI de tradução. O texto diz o seguinte: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Bem, para muitas religiões, andar com Deus significa uma completa negação, né? Enfim, significa ser um asceta, por exemplo, uma pessoa que nega os prazeres da vida, prazeres como alimentação, prazer como comunhão conjugal, né? Os ascetas, eles acreditam que isso não deve ser aceito para se achegar a Deus. Pessoas que abrem mão disso, hoje em dia, são conhecidas como as religiões, por exemplo, as ramificações hindus, elas têm isso muito em mente. Os budistas também negam-se aos prazeres da vida para dedicar-se às meditações. No tempo de Jesus e dos apóstolos, esse pensamento era muito comum entre os essênios. Eles negavam-se aos prazeres, eles negavam-se aos alimentos, porque acreditavam que toda essa negação os aproximava de Deus. Era isso que Deus exigia no pensamento essênio. Os essênios eram de fato uma seita que tinha sido criada e difundida, que surgiu do meio do judaísmo. Para outros, né, para os fariseus, por exemplo, andar com Deus significava simplesmente seguir uma série de normas e regras que eram estipuladas por eles. Eles eram aqueles que colocavam fardos pesados sobre o povo e, de fato, nem com um dedo eles gostariam de removê-los. Para os saduceus, andar com Deus era seguir a Torá, o pensamento que eles ensinavam sobre a Torá, não abrir mão desse pensamento, seguir o que eles mandavam e pronto. Era simplesmente fazer exatamente como eles interpretavam, era seguir aquilo. É assim que eu interpreto a Torá e é assim que deve ser seguido. Já os zelotes, que também era uma seita, assim como os fariseus, os saduceus, uma seita oriunda do judaísmo, eles acreditavam que andar com Deus era conseguir, através da guerra, nem que fosse pelo sangue do gentio derramado, conseguir restaurar a Israel, trazer Israel de volta para o caminho, para a glória que Israel nunca deveria ter perdido. Seria restaurar Israel. Então nós temos esses pensamentos muito bem resolvidos durante a história de civilizações, de religiões, que acreditavam cada um à sua maneira como era andar com Deus. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, para muitos, andar com Deus se resume a frequentar cultos quartas, sextas e domingo. Terças, quintas, domingo. Para muitos isso significa andar com Deus. Para outros, andar com Deus significa subir monte. Isso é andar com Deus. É acampar em monte. Andar com Deus é não usar bermuda. Eu fico pensando, imagina no céu, a pessoa chegando na porta do céu e a pessoa falando sobre tudo, né, que foi feito. É claro que esse é um pensamento completamente meritório, que não é verdadeiro, mas há de se pensar. A pessoa dizer tudo que fez aqui na Terra e simplesmente não poder entrar porque usava bermuda, né? Não faz o menor sentido. Volto a falar, esse é um pensamento meritório, nada tem a ver com as verdades bíblicas sobre salvação. Salvação não está em obras, salvação é em Cristo Jesus. Para outros, andar com Deus significa abandonar sua família e ir para a igreja também. Estou falando abandonar num domingo de manhã, né? Abandonar sua família de coisas realmente restritamente familiares, mas jogar isso tudo para lá e frequentar um culto. Você glorifica muito mais a Deus dando atenção à sua família do que frequentando
cultos em igreja. Não interprete mal. Seguir a Deus em culto é uma bênção, mas não jogue fora a bênção que Deus lhe deu para agradar homens, mulheres, pastores, líderes de departamento. Não vale a pena. Você vai se decepcionar. Enfim, andar com Deus, pelos exemplos que foram dados aqui, pode significar o que você quiser. As pessoas, elas entendem isso da maneira como elas querem. Andar com Deus é seguir normas, andar com Deus é frequentar a igreja, andar com Deus é frequentar monte, andar com Deus é tudo isso. Bem, isso pode significar, a partir do momento em que você não tem um exemplo do que é andar com Deus. Quando você tem um exemplo do que é andar com Deus, aí realmente esse exemplo é muito maior, é infinitamente superior a qualquer tipo de achismo. E nós temos um exemplo. O texto que nós lemos aqui trata-se de um enorme exemplo. Nós temos Enoque. Enoque é citado muito pouco na Bíblia. Temos muitos poucos textos que citam Enoque, mas não se precisa muito texto para se entender um pouco sobre Enoque. Basta o texto que foi lido e nós já teremos aqui um aprendizado muito grande sobre quem foi ele. A primeira coisa que nós temos que entender é o que não significa andar com Deus. Não significa. Primeira coisa que não significa andar com Deus é o fato de você ser uma pessoa comum. Quando você olha para o texto, você vai ver que Enoque é um cidadão extremamente comum, normal. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Enoque era filho de um homem chamado Jared. Observe que ele simplesmente teve uma família, ele fez parte de uma família. Todos os conflitos que uma família tem, que um lar tem, Enoque viveu. Ele foi filho de alguém, logo submisso a esse alguém, teve que respeitar seu pai, teve que respeitar sua mãe. É claro que um lar tem conflitos, é claro que um lar tem discórdias, tem confusões. Eu não consigo olhar para Enoque e não ver um Enoque que lutou pelos seus direitos em alguns momentos dentro da sua casa. Só para lembrar a você, Enoque não foi um homem impecável. Enoque também pecou. Não estou falando aqui de um homem santarrão, mas de um homem extremamente comum. E não somente Enoque foi filho de alguém, Enoque não foi formado do barro, como foi Adão. Enoque não apareceu sem contagem de dias. Não, Enoque apareceu, nasceu, fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher extremamente normal. E não somente ele fez parte de uma família, mas ele também era tão normal que ele fundou uma família. O texto mostra que ele se casou, afinal de contas ele tem filhos. O primeiro filho dele é Matusalém, e depois de começar a andar com Deus, que o texto diz que ele por 300 anos andou com Deus, durante esse período ele teve filhos e filhas. A vida não mudou, ele continuou vivendo, se relacionando com a sua esposa, tendo filhos. Ele, que é a sétima geração pós-Adão, ele teve filhos. E nós achamos que andar com Deus é abrir mão da família. Andar com Deus é abrir mão do relacionamento. Andar com Deus é abandonar o maior ministério que Deus lhe deu, que é cuidar da sua casa. Não. Enoque foi extremamente comum. Logo, andar com Deus não tem nada a ver com fugir da normalidade da vida. Andar com Deus não tem nada a ver com fugir do seu trabalho, fugir dos seus relacionamentos produtivos. Você não tem que fechar as suas portas para relacionamentos. Andar com Deus não significa isso. Eu acredito que andar com Deus, e agora vem o que eu acredito ser andar com Deus. Andar com Deus tem a ver, no texto que nós lemos e na nossa vida hoje, com comportamento, pensamento e procedimento. Observe um outro texto que fala sobre Enoque. Eu quero ler para você. O texto é Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Olha o que o texto diz. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Agora, observe nesse trecho do versículo
E veja se isso não tem a ver com comportamento e com procedimento. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O andar com Deus aqui aponta para o seu procedimento. Enoque não era uma pessoa que vivia no monte, porque ele tinha família para sustentar. Enoque não era uma pessoa que vivia sem realmente dar a devida assistência, porque se ele não desse a devida assistência à família dele, eles seriam desobedientes a Deus, então ele não estaria andando com Deus, mas andando contrário a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, ela se responde. O que é andar com Deus? Andar com Deus é no seu comportamento, procedimento, viver como se Deus estivesse andando contigo. É claro que o texto não está falando que Deus se vestiu de carne e caminhava com Enoque. Não, o texto não fala disso. Nós temos outros exemplos sobre andar, né? E nós vamos compreender isso melhor conforme esses textos forem apresentados. Comportar-se de maneira que agrada a Deus é simplesmente agir de forma em que Ele fique feliz, em que lhe agrade, em que Ele olhe para você e diga: eu me alegro com a atitude do meu servo fulano, Beltrano, Cicrano, que seja. Olha que tremendo. Comece a agir na sua vida, no seu dia a dia, e o pensamento que você deve ter ao agir deve ser: no meu lugar, Deus faria como? No meu lugar, Jesus agiria como? Antes de fazer, pense nisso. Será que Jesus agiria como eu estou agindo? Será que ele falaria o que eu estou falando? Será que ele teria a atitude que eu estou tendo? Pense nisso. E talvez isso vai lhe ajudar muito a entender o que é andar com Deus. Observe que comportamento também é registrado em Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o 17. Olha o que o texto diz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, comportamento, procedimento, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, procedimento, comportamento, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Simples assim. Olha que interessante, Amós, capítulo 3, versículo 3. Deus falando ao povo de Israel, um texto exortativo ao povo. E Amós 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos. Eu e você andaremos, sem estivermos de acordo. Andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. É o que o texto diz. Deus falando ao seu povo. Nós andaremos, se não estivermos no mesmo pensamento, no mesmo ideal, com os mesmos objetivos. Qual é a resposta a essa pergunta? É não. Se não houver acordo, duas pessoas não andam juntos. Olha a palavra de Deus ao seu povo: sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Olha a palavra de Paulo em Efésios capítulo 5: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Você acha que imitar a Deus é o que? Na sua glória? Imitar a Deus é o que? Nos seus milagres? Imitar a Deus em quê? No seu procedimento, que já é revelado nas Escrituras. Andar com Deus significa não andar com o mundo, não seguir os rudimentos deste mundo, não viver segundo o curso desse mundo. Porque se alguém se faz amigo do mundo, alguém que anda com o mundo, não pode ser amigo de Deus. Aqueles que amam o mundo e as coisas que no mundo há, não vêm do Pai. Olha o que o apóstolo Pedro deixou registrado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Sede santos em toda vossa maneira de viver, procedimento e comportamento também. Enfim, Enoque andou com Deus e já não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu trabalho, não abra mão da sua vida para andar com Deus, mas faça tudo isso, família, trabalho, as pessoas que você se relaciona,
Faça tudo isso com o pensamento em agradar a Deus. E um dia você não será mais visto, porque Deus tomará também você para Ele. Não estou falando de um arrependimento semelhante ao de Enoque. Estou falando de um futuro glorioso que aguarda para todos aqueles que andam com Deus. Deus abençoe você. Se você puder se inscrever no canal, agradeço. Um grande abraço, fique na paz. Deus abençoe você. Fique com Deus.